Tá difícil encontrar o profissional certo para sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, começamos o programa de hoje dando as boas-vindas a você que já nos assiste. O Papo Certo sempre traz assuntos de relevância e do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Certo. Hoje estamos recebendo aqui o empresário e ex-presidente do Rotary Clube Canoas, CEO da Confradez, Guilherme Colucci, e o empresário Júnior Lenz, que é CEO da JR Churrasqueiras e fundador da Confradez. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo. Obrigado, eu que agradeço. Sejam muito bem-vindos, então. E hoje o nosso assunto é ações sociais e voluntariado, tão presente nesses momentos. Então agora eu vou chamar um intervalo de 30 segundinhos e a gente já volta com o Papo Certo. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Muito obrigada a todos que já estão nos assistindo e eu quero aproveitar e convidá-los para darem uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, pois através dele você pode sugerir o tema, o assunto e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui no programa. Guilherme, começando o nosso Papo Certo de hoje, fale para nós o que é o Rotary Club e como e quando começou o Rotary Clube Canoas. Evanir, o Rotary Club já tem 119 anos. O Rotary é uma instituição internacional, o Rotary International, né? E hoje conta com mais de 1.100.000 membros, né? E o Rotary Clube de Canoas, ele foi fundado em 57, aqui em Canoas. Então tem 67 anos hoje. E hoje conta com cerca de 20 companheiros, que são pessoas que se uniram para poder fazer o bem sem olhar a quem. E, Guilherme, como o Rotary atua diretamente com a comunidade? Então, o Rotary, na verdade, o grande objetivo do Rotary são as ações comunitárias, ações humanitárias, né? E poder ajudar as pessoas que mais precisam. Então, são empresários, são líderes empresariais que se unem para isso. E Canoas hoje tem 3 clubes de Rotary, que é o Rotary Clube de Canoas, esse que eu fui presidente em 2014-2015, que foi fundado foi apadrinhado pelo Rotary Clube Porto Alegre São João, e depois o Rotary Clube de Canoas apadrinhou o Rotary Clube Industrial, Canoas Industrial, e depois veio o Canoas Empreendedor, apadrinhado pelo Industrial. Então, Rotary Clube de Canoas Industrial e Rotary Clube de Canoas Empreendedor. E são pessoas que realmente têm valores que compactuam com os meus valores e se unem para poder ajudar as pessoas que mais precisam. E quantas pessoas participam direta e indiretamente do Rotary? Então, no mundo, a gente falou, né, 1.100.000, mas somente em Canoas, cerca de 100 pessoas são rotarianos, são empreendedores e líderes empresariais que abraçaram essa causa, mas indiretamente acaba sendo muito mais, porque as famílias acabam se envolvendo, amigos. Muitos, a gente costuma dizer que rotariano, ele não se forma, ele se descobre. Então, muitas pessoas são rotarianos, mas não conhecem o Rotary. Mas tem esse espírito de dar de si antes de pensar em si, né? Fazer o bem sem olhar a quem, como eu mencionei. E realmente na prática, o Rotary realmente é isso.
O Rotary é a Quem maior... são essas pessoas que participam do Rotary? Quando tu identifica alguém que tem essa coisa de querer ajudar as pessoas, de um espírito mais solidário, uma pessoa que tem aquela coisa do amor ao próximo, sabe? Tu vai lá e convida ele. Tu já conhece o Rotary? Tu já ouviu falar? Vamos lá para tu ir numa reunião, tu conhecer como é que funciona, né? Então, e a partir disso, depois tu avalia se tu realmente se identifica com aquilo e tu acaba, quem sabe, se tornando um rotariano também. E, Guilherme, acontecem reuniões, elas são mensais, semanais? Como são esses encontros? Semanais. O Rotary Clube de Canoas se reúne todas as terças às 20 horas. E essa reunião é de 1 hora, cerca de 1 hora, e depois ela continua o companheirismo depois, que é onde se discute algumas coisas, se debate algumas coisas, mesmo fora da reunião formal, né? Mas as atividades, assim, acontecem nessas reuniões ou elas são apenas para planejar o que vai se fazer? Exatamente. A reunião é justamente para isso, é para poder discutir o que vai ser feito durante a semana, né? E o Rotary Clube de Canoas, clube que eu fiz parte durante 10 anos, hoje eu falo aqui com o aval do nosso governador assistente, o Jefferson Carvalho, representando o Rotary, mas fiz parte diretamente durante 10 anos. E o Rotary Clube de Canoas, ele já montou aqui, equipou o banco de sangue aqui, do Hospital Universitário, da UBRA, já fez diversos projetos a nível de escolas, de lares de idosos, né? E dessa vez o Rotary Clube de Canoas, junto com o Rotary Clube de Canoas Empreendedor, deram um show, né, de solidariedade, de espírito mesmo, rotário, como a gente fala, nesses eventos que nos assolaram nesses últimos dias aí. Bom, vamos conversar um pouquinho com o Júnior também. Quero te pedir, Júnior, para falar o que é a Confra10, como e quando ela começou. Bom, Amanda, a Confra10 a gente começou em abril de 2019. Né? Então, eu e o Guilherme somos amigos de infância e fazia muitos anos que a gente não nos víamos. E a gente nos encontrou, cada um bem sucedido já na sua área, e ali conversando entre nós, estávamos falando de uma ideia de buscar um network, ampliar a visão, e até pensando onde a gente é as 5 pessoas que a gente convive, né? Então, pensando nisso, aí o Guilherme falou, vamos montar uma confraria. Eu brinquei com ele, o que é isso? É de comer? Né? E aí a gente começou a nossa Confra10 em 2019, onde a gente começou, eu convidando alguns amigos empresários, Guilherme e outros, e hoje a gente tem essa força que a Confra10 se tornou aí, nessa potência aí. E como a Confra10 atua? Na verdade, hoje é um grupo de empresários no qual a gente se reúne mensalmente, e ali na ideia desses empresários é o quê? Fomentar o negócio entre si, entre eles. Tá? Isso no início não ocorria diretamente. Como passou a ocorrer isso? E aí surgiu o nosso slogan Confra10, mais que negócio. Quando a gente começou a frequentar direto nossos eventos e ter esse network e um conhecer mais o outro e a gente se conhecer, aí sim começou a acontecer esse mais do que negócios. A gente não somos só parceiros de negócios, e sim amigos e família. Hoje a gente somos mais de 100 pessoas na Confra10, né? Mais de 100 empresários, todos bem-sucedidos, e que se tornamos essa grande família que um ajuda o outro ali, né? E no caso, Júnior, as pessoas que participam, elas são sócias? Como é o critério para poder participar? Hoje a gente tem um de cada segmento, é um empresário de cada segmento. E para te entrar na Confra10, existe uma avaliação no qual tu é convidado pelo confrade e tu passa aí a 3 eventos. Tu vai 3 eventos e ali vai ser analisado por todos os confrades ali e então vai ter o aporte para poder entrar dentro da Confra10. Ali sim, é uma associação entre nós, né? Onde a gente vai fomentar sempre os negócios internos ali, né? É interessante tu ter trazido que o slogan de vocês que é mais do que negócios. Mais do que negócios. Mas quero saber quais são os mais que negócios. Por exemplo, logo adiante a gente vai falar também de voluntariado, mas isso é importante a gente falar já agora, porque antes era só negócios. Hoje nós somos praticamente irmãos, porque um confrade em tal lugar, Júnior, eu preciso de tal coisa. A gente é pronto atendimento. A gente criou um laço de amizade, às vezes muito maior que alguns têm entre famílias. Então, esse laço de amizade que a Confra10 hoje gerou,
a confiança que um tem no outro, simplesmente poder confiar em alguém. Cara, quem eu ligo nesse momento? Vou ligar para o meu confrade. Então, isso nos deu mais do que negócios, né? E são todos aqui de Canoas? Ou temos de outros municípios? Na verdade, inicialmente eram todos de Canoas, né? E alguns acabaram mudando de endereço, mas se mantiveram na Confradés, né? Então, temos alguns empresários hoje que residem em Gramado, outros em Porto Alegre, em Cachoeirinha, Novo Hamburgo, né? Tem o nosso amigo Chico Ferraz, lá da Rádio Alegria Novo Hamburgo também. Então, foi praticamente, nasceu em Canoas e foi se estendendo, né? Júnior, tu és da JR Churrasqueiras. Isso. E a JR também está se beneficiando da Confradés. Eu trago o teu exemplo como um exemplo de todos esses associados. Sim. O que acontece, o beneficiar? O beneficiar na Confradés é justamente o network, o aprendizado que cada empresário nos traz ali. Cada lição de vida, cada momento que cada empresário viveu em alguma turbulência, porque às vezes como empresário tu está passando por uma turbulência e tu pensa que esse negócio é só contigo. Isso só contigo acontece, que não vai, né, que por que está acontecendo isso. E quando tu tem um grupo de amigos empresários, tu vê que todo mundo já passou por algum momento difícil e algum momento de muito sucesso. Então, isso acaba ajudando todos os empresários ali a passar por etapas que talvez não seriam tão fáceis de passar. E Guilherme, como são feitos esses encontros da Confradés? São feitos sempre no estabelecimento de um dos confrades. Aí se faz uma agenda para o ano e aí o anfitrião, ele convida o co-anfitrião, que seria a pessoa que não tem esse estabelecimento que comporte, né? São 100 pessoas, né? E os dois apresentam o seu negócio ali de uma forma mais ampla, né? E dentro do evento ocorre o pitch de vendas, onde para tudo, cada um recebe um cartãozinho e aí são os grupos que se formam para poder fazer a venda do seu peixe durante 2 minutos. Aí cada um fala e aí o convidado, ele já conhece pessoas, já sabe o que cada um faz. Então aquele que está vindo pela primeira vez, ele não fica perdido, né? E acaba muitas vezes acontecendo negócios dali, do pitch de vendas. A Confradés já surgiu sociedades dali, já surgiu grandes parcerias, convênios, tudo durante os eventos, nessas conversas informais ou então durante o pitch, né? Que é o momento... Que envolve quantas pessoas direta e indiretamente? Os eventos, eles têm uma média de público de 80% dos confrades, né? Então 80 pessoas em média. Mas como tem sempre convidados, sempre tem pelo menos 10 pessoas novas num evento mensal, né? E que acabam depois indicando para outros e elogiando, né? Realmente muito interessante. Vocês estão acompanhando aí de casa, que hoje o Papo Certo está assim um pouco papo empreendedor, ação social, voluntariado. Então agora eu vou chamar o intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo ele é transmitido através das redes sociais também, Facebook e YouTube, e também através dos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. Então você que já nos assiste pode ir lá compartilhar. Guilherme e Júnior, como foi o start do Rotary e da Confradés se unirem pelo povo canoense? Então, como faço parte também da SIX, eu sou diretor do comércio da SIX, e um dos membros da SIX colocou no grupo que ele estava abrindo a empresa dele, que é a Escola de Gastronomia Chef Gourmet, para poder fazer uma cozinha solidária. Logo no primeiro dia onde começou o caos aqui, né? Se eu não me engano, isso foi no dia 4 já, no segundo dia, né?
E prontamente eu encaminhei essa mensagem dele para o Fabiano Mano, que é presidente do Rotary Clube de Canoas atual. E o Fabiano já uniu, junto com a Patrícia Godoy, que é do Rotary Clube de Canoas, e o Sadi, que é o presidente, fizeram uma reunião e definiram, então, por começar, então, a fazer, junto com o chefe gourmet lá, com o Rodrigo e o chefe Lucas, esse projeto que é a Cozinha Solidária. E a gente conseguiu atingir cerca de 120 mil. 120 mil vianas. Mais de 120 mil marmitas, né? Isso. E marmitas quentinhas, deliciosas, né? Eram 130 pessoas envolvidas naquela cozinha. Todas as marmitas, inclusive com frango assado, carne, todas elas tinham churrasco. Então a gente montou uma churrasqueira comunitária muito grande ali, muita fumaça, né? Então ali a gente, uma coisa bem interessante que o Lucas, nosso chefe gourmet lá, falou, que eu achei muito bacana, que a ideia inicial era fazer as quentinhas, as marmitas, no quais elas fossem um arroz, um feijão, uma comida que sustentasse, que as pessoas conseguissem ter esse alimento. Mas o que o Lucas nos falou foi o seguinte: cara, eu não quero fazer só uma comida que sustente. Né? A gente quer um negócio realmente digno, que tenha sabor, que tenha tempero, que tenha... Ele deu um nome lá como food... Ele usou um nome lá bacana, né? Dentro da gastronomia eles usam ali, mas que é justamente levar dignidade e sabor. Então, cara, a comida, além de ser 120 mil marmitas, que eu não tinha vivenciado ainda tamanha proporção, cada uma que tu abria tinha um sabor especial, era um negócio fantástico. Além de uma mensagem na tampa. Exato. Então esse foi o start ali da união da Confradesa e do Rotary. Eu acho, Gui, que a união ela veio bem antes disso, né, com o Rotary, porque lá em 2019, 2020, na pandemia, a JR iniciou ali com uma ideia junto com a Confradez de arrecadação de alimentos. Então a gente doou muitas cestas básicas, fizemos algumas parcerias com outras empresas também, e ali a gente doou muitas cestas básicas e ali surgiu um start. Aí logo na pandemia, o Guilherme entrou, o pessoal da Confradez entrou junto, e depois, agora ano passado, em 23, em setembro ali, como nós tivemos lá o desastre lá em Mussum E Roca Salles, nós prontamente carregamos nossos caminhões, fomos para Mussum e Roca Salles. Lá também o Rotary Clube aqui de Canoas foi para lá e se uniu forças e fizeram muitas marmitas. Então, como a gente hoje nós temos rotarianos dentro da Confradez, a gente resolveu fazer essa união de forças e conseguir fazer um corpo ainda maior. Porque só o grupo A, o grupo B, com certeza não teria acontecido essa movimentação que teve. Foram quantos mil colchões ali também, além de marmitas? Mais de 2.000 colchões já doados. 2.000 colchões. 2.000 colchões. E estamos semanalmente fazendo pedidos de colchões através das doações que a gente recebe. Como o Rotary é uma instituição centenária e muito séria, as pessoas confiam na hora de fazer o Pix ali para essa instituição. Que é uma das dificuldades que quem quer doar nos dias de hoje tem, né? Que é acreditar que aquele valor, enfim, aquela doação vai chegar lá na ponta, né? E o Rotary realmente traz essa impressão que a população tem de ser realmente uma entidade muito séria. Com esses depoimentos aqui dos empresários, né? Que a gente consegue perceber como e quanta diferença faz o voluntariado na nossa comunidade. Realmente é um diferencial. Parabéns para todas as instituições. Eu quero perguntar para vocês, quando começaram as organizações para os cadastramentos e distribuições do que foi recebido para doações, como se organizaram para isso? Porque como conversamos, né, Guilherme? Muitas pessoas precisando, muitas pessoas batendo lá na porta do chefe gourmet. E como organizar tudo isso? Dizer assim, ó, esse tem prioridade, esse é depois, tu tem que esperar. Não, a grande realidade que ali das marmitas, nós produzíamos e já destinávamos para algum espaço, por exemplo, a igreja tal, colégio tal, pessoas que estavam abrigando pessoas ali. Então a ideia inicial era ajudar essas pessoas a alimentar quem estava ali dentro, né, Guilherme? Mais ou menos isso, né? Isso aí. E ali a gente acabou recebendo muito... A gente começou no Chefe Gourmet, precisamos alugar a sala do lado, o prédio ao lado,
porque tem 3 andares. Pois então, essa é a pergunta que eu ia fazer. Eu sei que a Chef Gourmet cedeu esse espaço, mas não foi suficiente, porque é muita... E olha que a escola é grande, são 3 andares também o prédio. Sim. Mas a gente precisou do prédio ao lado, principalmente por causa da churrasqueira que foi montada ao lado, né? O Clayton Rodrigues, que é o mestre churrasqueiro lá, que foi o representante, ele chegava às 7 da manhã e não saía antes das 7 da noite. Trabalhou incansavelmente, né? Ele coordenando os outros churrasqueiros. Foi o cara que eu tirei muito o chapéu para ele e para o Jefferson, porque o Jefferson, que é o governador assistente dos Rotaries, né, dos clubes de Canoas, o Jefferson Carvalho, lá em Roca Salles, em setembro, ele foi para poder ajudar um dia e ele simplesmente não conseguiu voltar. Porque se tem uma coisa que acontece, desculpa a emoção, mas no voluntariado, quando tu entra, tu não consegue sair porque tu vê a necessidade das pessoas, tu percebe no olho das pessoas o quanto elas realmente precisam daquilo ali e tu não consegue abandonar aquilo. Então ele teve que pedir para a família para entender e ele ficou 10 dias lá direto em Roca Salles. Todos os dias, eu dizia, cara, tu é um cara que eu tenho que tirar o chapéu. E o Clayton junto com ele. Exato. O Clayton cozinhou para muitas pessoas em Roca Salles, não sei nem dizer o número, mas a gente que acompanhou lá viu e ajudou também. Mas eles foram realmente, assim, eu não tenho como não me emocionar falando nisso. Né? E o Jefferson agora mais do que nunca, mais envolvido do que nunca. Foi né? aí que eu ia falar. O Jefferson dessa vez ele perdeu muito dinheiro da empresa dele. Ele não pôde estar aqui hoje porque ele está lá envolvido agora tentando recuperar algumas coisas. A empresa, a casa do pai, a casa dele, a casa da irmã e estava lá desde o primeiro dia, incansavelmente, buscando recursos, organizando junto com os outros presidentes ali, o Sadi e a Patrícia também, que faz parte do Rotary Clube Canoas. O Jefferson faz parte do Rotary Clube de Canoas Empreendedor. E aí, assim, o que aconteceu? Nesse prédio ao lado, a gente recebia cestas básicas, os colchões, água, muitos pallets de água. A gente não teve nem como mensurar o número de litros d'água que a gente doou, que a gente recebeu e doou. As carretas encostavam e a gente descarregava com os voluntários ali, fazia aquele corredor humano, aquela corrente, e depois acabava distribuindo porque as pessoas chegavam pedindo e alguns abrigos também acabavam chegando, encostando os seus carros lá para poder a gente carregar para eles poderem dar o destino. Né? Então, realmente, assim, foram praticamente 20 dias que a gente fez esse trabalho no Chef Gourmet e hoje a gente continua ele na mesma Avenida Boqueirão, mais próximo ao Stock Center lá, onde a gente tem um CD de distribuição dos colchões, as cestas básicas, as roupas. Fale um pouquinho para nós aqui sobre os colchões, Guilherme, porque a gente sabe que até mesmo aquelas pessoas em que não alcançou no colchão, perderam os colchões, é o caso do meu filho, como eu estava trazendo antes, né? Porque ficou tanto úmido e tanto tempo com a água dentro de casa, por mais que não alcançasse os colchões, umedece, cria um mofo e fica impossível dormir sobre aquilo. Quantidade de bactérias então, realmente ali também, né? se perde aquele colchão. Fale para nós sobre a importância, né? Tu que és especialista em colchões, né? O Guilherme, né, que tem uma empresa que trabalha aqui com venda de colchões, Guilherme. Fale para nós a importância também dessas doações de colchões para a comunidade. Isso é uma coisa que muitos clientes meus me perguntaram já no primeiro dia. Como que eu faço? Com colchão tem como higienizar, né? E é uma preocupação muito grande justamente pela questão da contaminação, né? A gente sabe que essa água ela tem leptospirose, ela tem uma série de outras doenças, né, que ela pode causar. E eu não recomendo a higienização do colchão. Algumas empresas até chegaram a comentar, a gente pode higienizar, pode lavar e depois passar o produto. Mas um colchão, ele vai ter, no mínimo ali, 20 centímetros de espessura e não tem como tu atingir todas as camadas. Então, eu não recomendei a nenhum que fizesse isso, né, que aproveitasse o colchão, infelizmente, porque muitos eu sei que fazem um esforço muitas vezes para adquirir um produto como esse e, de repente, tu perder toda a casa e ainda ter que investir nisso de novo. Mas o que a gente fez? A gente buscou parceiros para poder fazer essa doação de um primeiro colchão, que é aquele colchão para tu poder, nesse primeiro momento, não dormir no chão, tu poder ter um colchão um pouquinho melhor assim, do que um colchão usado, do que um colchonete, para te poder, nesse momento, recomeçar, né? E a gente tem buscado parceiros, assim, empresas que realmente façam algo que não seja um produto ruim, de má qualidade. E uma coisa importante de falar, Ivaneiro,
muitas empresas, muitos empresários, infelizmente, eu acredito que é a minoria, mas ainda é bastante, entendem na tragédia uma forma de se ganhar, tirar vantagem disso, né? Ao invés de enxergar a oportunidade na crise, ele é oportunista na tragédia. E então tem empresas que dizem que estão doando, mas na verdade estão lucrando com aquele produto. E eu não tenho nada contra alguém que lucre numa oportunidade como essa, numa crise, porque muitos supermercados estão lucrando, os postos de gasolina estão lucrando, né? Empresas de colchões estão lucrando. Mas quando tu te posiciona dessa forma, dizendo assim, eu estou doando, realmente doe, né? Uma coisa que eu tenho botado muito, colocado nas postagens que a gente faz, é que esses colchões, mais de 2.000 que a gente já doou, foram realmente doados, não foram vendidos. Foram 2.000? Mais de 2.000 já. E já tem mais um pedido agora de 600 que recebe semana que vem. E toda semana a gente tem buscado recursos para poder cada vez mais, porque a gente sabe que esse número de pessoas que vão precisar é muito maior. Essa doação, ela ocorre através de uma arrecadação de doações financeiras e transforma essas doações financeiras em aquisição desses colchões para daí doarem, né? Exato. Não que as indústrias estão distribuindo gratuitamente. Exatamente. Doando, né? Elas são doações adquiridas, então, aqui pelas instituições, é isso, né? Nós tivemos a ação da Souza Cruz, agora a BAT, né, Brasil. Tivemos doações da eMusic, que os caras estão fazendo um trabalho muito legal de solidário nesse momento. E outras doações que a gente já recebeu, além do Pix que é feito por o Rotary, e do Rotary a gente acaba investindo. O Júnior fez uma live com o Guri de Uruguaiana e com a Bruna Colossi. E ali a gente pedia as doações através do Pix do Rotary para a gente poder fazer essa aquisição. Com essas empresas que a gente entende, como eu sou do ramo, eu conheço, que realmente estão fazendo algo para ajudar, um preço de custo. Muitas tu compra e eles doam mais um pouco, né? Mas realmente entendendo que eles não estão só fornecendo e sim contribuindo, né? Bom, já que vocês passaram aqui que tem um novo CD na Boqueirão para essas distribuições, aproveitar só o nosso último minutinho, digam aqui para o nosso público que assiste o que precisa para esse trabalho continuar. Eu acho que agora, como as pessoas começaram a retomar as suas vidas, né, voltar para suas casas, para a limpeza e tudo mais, o que a gente precisa hoje são voluntários, né? Principalmente para descarregar os caminhões. A distribuição também agora vai ser feita a parte da limpeza, né? A gente vai precisar de essa galera ajudando muito na parte da limpeza. Esses voluntários em si é uma coisa que foi ficando extinto ao longo das semanas, né? Que não se apague essa vontade de ser voluntário. Exato, que continue esse fogo aceso, essa vontade, porque a gente que está no meio, a gente vê tanta coisa ali que um dia eu liguei para o Guilherme chorando, literalmente chorando aos prantos. Ele disse, cara, não dá mais para mim. Não dá mais para mim. Aí o Guilherme, cara, deixa para chorar depois. Agora vamos correr. Agora não dá tempo de chorar, vamos Exato. lá. É isso aí, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês e dizer com todo o meu coração, continuem, muita gente precisa. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre esse trabalho do Rotary da Confradesa. E eu quero deixar um abraço especial, bom, em primeiro lugar, a todos que nos assistiram e prestigiaram aqui o Papo Certo, mas também a todos os rotarianos, correto? E os associados da Confradesa. Quero deixar um agradecimento especial para os meus amigos Edith Auler e Marcelo Foleto, lá da Evidência Press, que fizeram uma doação de ovos para continuar esse trabalho lá no Sheffield Gourmet. Muito obrigada a todos que nos assistiram, um bom final de semana e este programa você vê novamente na segunda-feira, 7h30 da manhã. Até lá!